Vamos dar continuidade ao nosso estudo Prevenção ao Suicídio, a relação entre depressão, ansiedade, suicídio e a vida espiritual, quando a vida perde o sentido. Além da depressão unipolar, temos que destacar também a síndrome de burnout. Burnout, do inglês, quer dizer queimar por completo, reduzir a cinzas, incinerar, ser consumido pelo fogo, fumegar. Síndrome de burnout é um estado de estresse crônico e de tensão emocional, ansiedade principalmente, provocados por condições desgastantes de natureza física, emocional, cognitiva, social e espiritual, relacionados principalmente ao ambiente de trabalho ou ao tipo e intensidade de trabalho realizado. Os portadores da síndrome de burnout apresentam 3 características básicas. Primeiro, são envolvidos com profissão que exigem muito relacionamento interpessoal. Então, pessoas públicas como políticos, advogados, jornalistas, atores, apresentadores de programas de entretenimento, palestrantes, pastores, etc. Também envolve profissionais de educação como professores, orientadores, profissionais da saúde como médicos, psicólogos, enfermeiros e outros mais. Também assistentes sociais, profissionais de recursos humanos, agentes de segurança como agentes penitenciários, bombeiros, policiais, etc. Também controladores de tráfego aéreo que sempre vivem sob uma tensão muito grande, estudantes em fase de provas intensas e mulheres que enfrentam jornada dupla de trabalho. Além disso, também são pessoas que se caracterizam por serem detalhistas e perfeccionistas e se dedicam de modo exagerado à sua atividade profissional. São os chamados workaholics. Também pessoas perfeccionistas e com forte desejo de ser o melhor em tudo e medem sua autoestima em função do sucesso profissional. Agora, dentro disso, nós ainda temos que enquadrar pessoas que passam por humilhação muito grande, como bullying, assédio moral no ambiente de trabalho, pode ser um fator desencadeador da síndrome de burnout. E outros fatores desencadeadores da síndrome de burnout, como falta de recursos financeiros, dificuldades operacionais diversos, ambiente social aversivo, etc. Os sintomas típicos da síndrome de burnout: sensação permanente de esgotamento geral, tanto físico, emocional e mental, falta de motivação, falta de interesse e vontade, dificuldade de iniciar qualquer atividade, alterações cognitivas como dificuldade de concentração, lentificação mental e lapsos de memória, alterações emocionais graves como ansiedade e ou depressão, mudanças bruscas de humor, irritabilidade, pessimismo, impaciência, falta de prazer e alegria, baixa autoestima, autocomiseração. Os portadores de síndrome de burnout normalmente apresentam alterações comportamentais como agressividade, isolamento social, atitudes negativas com relação ao trabalho. Em casos extremos, apresenta sintomas paranoicos, ou seja, mania de perseguição. Também a síndrome de burnout normalmente é acompanhada de alterações psicossomáticas, como perda do apetite, dor de cabeça e enxaqueca, o que não quer dizer que uma pessoa com dor de cabeça e enxaqueca necessariamente apresentará síndrome de burnout. Também insônia, palpitação, pressão alta, sudorese, dores musculares, falta de ar, distúrbios gastrointestinais, perda da libido ou perda de motivação sexual, também impotência sexual, alterações do ciclo menstrual.
Todos esses sintomas caracterizam a síndrome de burnout, o que não quer dizer que uma pessoa portadora de síndrome de burnout será levada necessariamente ao suicídio. Mas as pessoas suicidas normalmente apresentam um quadro de depressão, principalmente depressão unipolar, e também um quadro de síndrome de burnout bastante intenso. Vejamos agora indícios de que a pessoa é um suicida em potencial. Normalmente a pessoa apresenta manifestações de pensamentos e falas suicidas, tais como: não aguento mais essa vida, gostaria de sumir, quero morrer, gostaria de não ter nascido, a vida não vale a pena, não vejo sentido para a vida. A pessoa pode estar numa profunda crise existencial, todos ficariam melhor sem minha presença. E o mais grave, quando a pessoa diz: não estarei aqui amanhã. Isso pode ser um indicativo de que o suicídio parece ser algo iminente na vida desta pessoa. Também alterações emocionais e sentimentais negativas persistentes, tais como: a pessoa demonstra estar sofrendo, pode estar sofrendo realmente de depressão unipolar ou melancolia profunda, depressão crônica, ou seja, uma depressão prolongada, mesmo que não seja aguda, ansiedade crônica, forte sentimento de vergonha e culpa, pessoas dominadas pela baixa autoestima, onde a tríade negativa sempre se faz presente, como desamor, desvalor e desamparo, e também desprazer, desesperança. Tudo isso caracteriza uma situação que pode indicar um suicida em potencial. Também alterações comportamentais visíveis, tais como mudanças comportamentais inesperadas ou bruscas, até parece outra pessoa em dado momento. Às vezes a pessoa está numa situação tão grave, tem uma presença de uma melhora tão brusca, que todos pensam: ela melhorou. Não, essa melhora pode ser um mau sinal. Também deixar de fazer o que antes lhe dava prazer, ou seja, a pessoa é dominada pelo desprazer, uma anedonia acentuada, mudança no modo de se vestir e no cuidado com sua saúde, higiene pessoal, comportamentos de risco, como, por exemplo, direção perigosa, sexo irresponsável, atividades perigosas, etc. Também isolamento social, desânimo em tudo que faz, também uso de medicamentos, bebidas e drogas, ou ao contrário, quando a pessoa abandona o uso de medicamentos que deveriam ser de uso permanente. Isso pode caracterizar um quadro de possível suicídio. E quando a pessoa começa a apresentar comportamento de despedida, por exemplo, despedir-se de pessoas queridas, doar coisas e objetos pessoais, resolver problemas pendentes, em especial problemas financeiros, tratar assuntos que antes evitava tratar, deixar bilhetes e avisos de despedida. Tá? E os momentos finais, esses são terríveis. De repente, quando a pessoa está na iminência do suicídio, ela apresenta uma melhora aparente do seu quadro de humor. Demonstra uma calma repentina e procura conhecer e adquirir meios e instrumentos para o suicídio. Quando a pessoa começa a pesquisar isso, é o indício de que algo grave está para acontecer. Como agir com pessoas em iminência de suicídio? Primeiramente, as atitudes imediatas. Eliminar acesso a armas, venenos e locais onde poderia cometer suicídio, como prédios altos, pontes, etc. Abster-se de álcool, droga e medicamentos sem prescrição e controle médico. Agora, lembrar que muitas vezes um suicida em potencial tem que estar medicado, e esse medicamento só com orientação médica.
Nunca deixar a pessoa sozinha, procurar estar sempre presente, falando com a pessoa. Então, procurar conversar bastante com a pessoa, dando-lhe liberdade para falar mais que ouvir. Demonstrar amor pela pessoa. Demonstrar empatia. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Romanos, capítulo 12, verso 15. Outra coisa, afastamento da fonte do problema. Então, mudança a médio prazo. Então, se a pessoa está passando por alguma situação que lhe causa problema, então deve haver o afastamento, como afastamento do serviço. Então a pessoa deve tirar férias, licença ou dispensa, mesmo contra a sua vontade. É necessário que a pessoa tenha um período de ócio terapêutico, uma total falta de fazer qualquer coisa como uma forma de relaxamento. Também mudança de atividade, serviço, se possível, o que nem sempre é possível, e mudanças familiares e sociais, ou seja, só se envolver com pessoas positivas e não com pessoas que sirvam para agravar o seu quadro depressivo. Também é importante mudanças no estilo de vida, então algo a longo prazo ou permanentes. Por exemplo, alimentação equilibrada, atividade física regular, mas sem exageros, envolvimento social saudável e prazeroso, atividade de lazer e hobbies para extravasar, buscar novos objetivos de vida, fazer psicoterapia, porque a psicoterapia vai ajudar muito a pessoa, aprender a fazer exercícios de relaxamento, principalmente relaxamento respiratório no momento de crise, e o uso de depressivos e ansiolíticos, se necessário. Mas esses medicamentos somente com acompanhamento médico. Nunca tome medicamento receitado por alguém, a pessoa dizendo, eu me senti melhor com esse remédio. Lembre-se que cada caso é um caso. E o que é melhor para uma pessoa pode não ser melhor para outra. Também, cuidado com a vida espiritual. Então, exercite a fé, meditação, prática do perdão, da compaixão e da esperança, etc. Todas essas práticas produzem relaxamento muscular, aliviando as dores, diminuem a pressão arterial, melhoram a digestão, diminuem o estresse e a ansiedade e produzem pensamentos calmos e claros, também sono reparador e assim por diante. É importante também reduzir a ansiedade existencial, pois oferece esperança, sentido de sensação e bem-estar emocional. Lembrar que a fé ajuda a pessoa a enfrentar melhor a dor e o sofrimento. Também ajuda a confiança e sensação da presença da providência divina. E nunca se esqueça, peça ao Senhor para livrá-lo do estresse e curá-lo da depressão, para ajudar a superá-los ou, na pior das hipóteses, para ensiná-lo a conviver com eles sem pecar e sem ser consumido pelos mesmos. Davi diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, verso 4. Também, confia os teus caminhos ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55, verso 22. Veja agora os conselhos de Paulo e de Pedro. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus,
que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Palavras de Paulo em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. E também lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso já é Pedro, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7.